Quantas vezes você já decidiu que dessa vez seria diferente, que ia acordar cedo, treinar, estudar, ser mais disciplinado? E no início até consegue, mas bastam alguns dias, uma noite mal dormida, uma distração no celular e tudo desmorona. Você não está sozinho nisso. O problema não é falta de vontade, não é preguiça, é algo muito mais profundo, falta um alicerce interno. Algo que continue firme mesmo quando o corpo pede descanso e a mente implora por conforto. É nesse ponto que muita gente se perde, porque confunde disciplina com motivação. Mas a motivação é frágil, ela vem e vai. Já a disciplina precisa ser construída em um nível mais fundo, quase como um código invisível, capaz de te guiar quando o mundo tenta te arrastar para longe do que você realmente quer. E para entender como criar esse código, vamos olhar para um homem que dominou a arte de vencer não só os outros, mas a si mesmo, Miyamoto Musashi. Não estamos falando de um guerreiro qualquer. Ele sobreviveu a mais de 60 duelos de vida ou morte. E não porque teve sorte ou nasceu com um talento fora do comum. Musashi forjou sua disciplina nas situações mais extremas. E o que ele aprendeu pode transformar a sua vida, mesmo que você não precise empunhar uma espada. Prepare-se, porque hoje você vai entender por que a sua luta não é contra o cansaço, nem contra a falta de tempo. Sua verdadeira batalha é contra a sua mente. E o único caminho para vencer é dominar a arte da disciplina real. Se esse assunto já está fazendo sentido para você, já deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque o que você vai aprender nos próximos minutos pode ser o divisor de águas entre continuar estagnado ou finalmente assumir o controle da sua vida. A maior armadilha que você enfrenta todos os dias não está lá fora. Não é o trabalho cansativo, nem a rotina pesada, nem as obrigações intermináveis. É a sua mente criando justificativas para que você adie o que precisa ser feito. É a voz interna que sussurra: deixa para amanhã, hoje você está exausto, você merece uma folga. E o problema não é ouvir essa voz, o problema é obedecê-la. Miyamoto Musashi aprendeu desde muito cedo que ceder aos próprios pensamentos fracos é o primeiro passo rumo à derrota. Com apenas 13 anos, ele encarou o seu primeiro duelo real contra um homem adulto armado com uma espada de verdade. Ali não havia espaço para medo, insegurança ou dúvidas. Ou ele vencia ou morria. Não existe pressão maior do que essa. E foi nesse cenário extremo que Musashi entendeu algo que pouca gente percebe. O maior inimigo não é aquele que está na sua frente. É aquele que vive dentro de você. Todos os dias, a sua mente cria desculpas, fabrica distrações e tenta proteger você do desconforto. É natural. O cérebro busca prazer e evita dor. Mas esse mecanismo que serviu para nossa sobrevivência em tempos antigos, hoje te sabota. Quando você escolhe dormir mais um pouco em vez de treinar, está fortalecendo esse inimigo. Quando desiste de estudar porque está cansado, está dando mais poder a ele. E com o tempo, ele assume o controle total da sua vida. Musashi venceu dezenas de duelos, não porque era mais forte fisicamente que todos os seus adversários, mas porque tinha total domínio sobre a própria mente. Ele sabia que o medo existe, que o cansaço vem, que o desconforto machuca, mas nada disso é desculpa para não agir. A força verdadeira nasce quando você faz o que precisa ser feito, mesmo com a mente gritando o contrário. Agora pare e pense com sinceridade. Quantas vezes você já deixou o conforto vencer? Quantas oportunidades você perdeu porque cedeu à voz que dizia para esperar mais um pouco? Essa é a batalha invisível que você trava todos os dias. E enquanto não decidir assumir o controle, continuará sendo refém dela. Existe uma ideia muito perigosa sendo vendida por aí, a de que você só precisa de motivação para mudar a sua vida.
que quando encontrar o vídeo certo, o discurso perfeito ou aquele momento de inspiração, tudo vai entrar nos eixos. Isso é uma ilusão. A motivação é como o vento. Vem forte em alguns momentos, mas desaparece rápido. Se sua disciplina depende dela, você nunca terá constância. E sem constância, não há evolução. Musashi entendeu isso muito cedo. Ele não treinava porque estava sempre animado. Ele treinava porque havia criado um código interno inegociável. Era uma decisão tomada, que não dependia do seu humor, do clima ou da vontade do dia. Ele acordava, treinava, estudava e se preparava como se sua vida dependesse disso, porque de fato dependia. Nos duelos de vida ou morte, não havia espaço para "não estou afim hoje". E é exatamente isso que falta para a maioria das pessoas hoje. Um código interno. Algo que defina quem você é, independentemente do que sente. É esse código que faz o atleta levantar para treinar mesmo com o corpo doendo. É ele que faz o estudante abrir o livro mesmo cansado. É o que faz o empreendedor continuar mesmo quando o negócio parece não dar retorno. Porque a disciplina verdadeira não pergunta se você está com vontade. Ela simplesmente age. Você precisa entender que, enquanto deixar que seu dia seja decidido por como você se sente, continuará sendo escravo do acaso. Um dia estará motivado, no outro não. Um dia fará o que precisa, no outro vai procrastinar. E o tempo passa. Anos se vão nessa dança perigosa entre querer e não fazer. Musashi não esperava se sentir pronto. Ele simplesmente fazia. E quanto mais fazia, mais forte seu código se tornava. O segredo não está em esperar pela motivação perfeita, mas em criar um sistema de ação que funcione mesmo nos dias ruins. Porque é nesses dias que o verdadeiro guerreiro se forma. Grande parte das pessoas passa a vida tentando fugir da dor. Fogem do esforço, do desconforto, das situações difíceis. Buscam sempre o caminho mais fácil, o atalho mais curto, o alívio imediato. Mas o que não percebem é que, ao evitarem a dor hoje, acabam criando sofrimento a longo prazo. A disciplina não nasce no conforto, ela é forjada no atrito, na resistência, na exposição constante ao que a maioria evita. Musashi entendeu desde cedo que o desconforto era o seu melhor mestre. Ele não treinava apenas quando o tempo estava bom ou quando se sentia disposto. Chuva, frio, febre, cansaço, nada o impedia de cumprir sua rotina. Não era masoquismo, era entendimento. Sabia que quanto mais enfrentasse o desconforto de forma controlada, mais preparado estaria para os momentos em que não haveria escolha. Quando você foge do treino porque está cansado, quando desiste do estudo porque não está concentrado, quando adia tarefas porque o dia foi difícil, está reforçando em sua mente que a fuga é uma opção aceitável. E cada vez que faz isso, a sua capacidade de agir diante da adversidade vai diminuindo. O cérebro aprende. Sempre há um jeito de escapar. Com o tempo, você se torna refém do próprio comodismo. Agora pense em como seria sua vida se, ao invés de fugir da dor, você começasse a abraçá-la de forma consciente. Se acordasse cedo mesmo com sono, se estudasse mesmo sem foco, se treinasse mesmo com o corpo cansado. Aos poucos, aquilo que hoje parece impossível começaria a se tornar natural. E o que antes doía passaria a ser apenas parte do processo. Musashi não via o desconforto como um inimigo, mas como um aliado. Era no desconforto que ele crescia. Era ali que lapidava sua mente, treinava sua resistência e desenvolvia sua disciplina. Essa é a diferença entre quem evolui e quem permanece estagnado. A capacidade de enfrentar todos os dias aquilo que a maioria evita. E quanto mais fizer isso, mais preparado estará para qualquer batalha que a vida coloque no seu caminho. Existe uma guerra que acontece todos os dias, silenciosa,
invisível para os outros, mas brutal dentro de cada um de nós. É a batalha entre a sua versão fraca e a sua versão forte. Entre a parte de você que quer conforto e a parte que quer evolução. Musashi entendeu cedo que o verdadeiro duelo não era contra outros espadachins, mas contra as próprias tentações, medos e fraquezas que habitavam sua mente. Todos os dias, você tem a chance de escolher qual lado vai vencer. Quando o despertador toca e você decide levantar, mesmo sem vontade, venceu. Quando enfrenta o treino pesado, mesmo cansado, venceu. Quando abre o livro e estuda enquanto os outros assistem séries, venceu. Essas pequenas vitórias diárias são os tijolos que constroem a sua fortaleza interna. Mas o contrário também é verdadeiro. Cada vez que cede à preguiça, que adia tarefas, que escolhe o caminho fácil, alimenta a sua versão fraca. O problema é que a maioria acredita que só as grandes decisões importam. Mas a vida não é feita de grandes escolhas ocasionais. É feita de pequenas decisões constantes. Musashi não se tornou o maior espadachim do Japão em um único duelo. Ele construiu sua habilidade todos os dias, com treino disciplinado, estudo constante e repetição incansável. O que parece um talento extraordinário visto de fora, na verdade, é fruto de incontáveis dias de trabalho que ninguém viu. Agora pare e reflita. Quantos dias da sua vida você tem vencido? Quantas vezes escolheu o caminho difícil por saber que era o certo? A soma dessas pequenas escolhas define quem você está se tornando. Disciplina não é algo que surge do nada. É resultado direto das decisões que você faz todos os dias, especialmente nos momentos em que seria mais fácil desistir. Musashi acordava antes do sol, treinava até o corpo não aguentar, buscava conhecimento mesmo já sendo o melhor. Não porque precisava provar algo para alguém, mas porque entendia que o maior respeito que poderia ter era o respeito por si mesmo. Você não precisa enfrentar duelos de espadas, mas enfrenta batalhas mentais diariamente. E a pergunta é: quem está vencendo hoje? Um dos maiores erros que muitos cometem é esperar o momento ideal para agir. Esperam o emprego perfeito para começar a carreira, o clima ideal para treinar, a motivação certa para estudar, a inspiração exata para empreender. E enquanto aguardam, os dias passam. As oportunidades escorrem pelos dedos e a vida permanece no mesmo lugar. A verdade é simples: o momento perfeito nunca virá. E Musashi compreendeu isso como poucos. Durante sua vida, Musashi não esperou condições favoráveis. Ele treinava na chuva, no frio, com febre, com fome, não porque gostava de sofrimento, mas porque sabia que as condições externas não podiam ditar seu compromisso interno. Esperar pelo cenário ideal é uma armadilha sofisticada da mente, uma forma disfarçada de procrastinação. Você se convence de que não está desistindo, apenas aguardando o melhor momento. Mas esse melhor momento não existe. A disciplina verdadeira não depende do que acontece ao redor. Ela nasce da decisão firme de agir independentemente das circunstâncias. Musashi lutou contra adversários poderosos, enfrentou situações extremas e, mesmo assim, manteve o foco. Não havia desculpas, apenas ação. Enquanto muitos desistem diante de um pequeno contratempo, ele seguia firme, mesmo diante do risco real de morte. Na sua vida, as batalhas podem não envolver espadas, mas envolvem decisões diárias que moldam seu futuro. Se você continuar esperando o humor melhorar, o tempo sobrar, a inspiração surgir, continuará parado. Os grandes resultados vêm justamente da capacidade de agir quando não se está 100% pronto, quando a vontade é baixa e o cenário é imperfeito. Musashi não vencia porque tinha sorte ou porque tudo estava alinhado a seu favor. Ele vencia porque era constante, porque fazia o que precisava ser feito mesmo nos dias difíceis. Se existe um segredo, é esse: não esperar por nada.
simplesmente fazer. Porque cada dia que você age, mesmo sem vontade, está construindo uma versão mais forte de si mesmo. E essa força acumulada é o que vai te levar a lugares onde poucos chegam. Existe algo poderoso, quase mágico, na repetição. Enquanto muitos procuram por atalhos, segredos ocultos ou técnicas revolucionárias, os grandes mestres como Musashi sempre entenderam que a verdadeira maestria nasce da prática constante, não da prática ocasional ou quando dá vontade, mas da repetição disciplinada, feita todos os dias, mesmo quando parece monótona. Musashi não treinava uma vez por semana. Ele repetia os mesmos movimentos centenas, milhares de vezes. Cada golpe de espada, cada passo, cada respiração. Ele transformava o simples em perfeito, porque sabia que diante de um adversário não haveria tempo para pensar ou ajustar. Ou o movimento estava gravado profundamente em seu corpo e mente, ou ele falharia. E no seu caso, falhar significava morrer. Agora olhe para sua vida. Quantas vezes você começa algo e desiste no meio do caminho porque já entendeu o básico? Quantas vezes você abandona um hábito porque se tornou repetitivo? É nesse ponto que muitos se perdem. A verdadeira evolução não está em sempre buscar novidade, mas em aprofundar o que já funciona. A repetição cria força, solidez e estabilidade. Ela transforma ações em reflexos, hábitos em estilo de vida. A mente moderna, ansiosa por estímulos novos, detesta a monotonia da repetição. Quer resultados rápidos, quer aprender sem esforço, quer mudar sem persistência. Mas essa mentalidade só cria um ciclo de recomeços eternos. Sempre iniciando algo novo, mas nunca dominando nada de verdade. Musashi quebrou esse ciclo. Ele entendeu que a paciência de repetir, de lapidar o básico, era o que o colocava anos à frente dos outros. Se você quer dominar qualquer área, seja nos estudos, no trabalho, no físico ou no emocional, precisa abraçar a repetição. Treine o que importa todos os dias. Leia, estude, pratique, execute. E quando começar a se sentir confortável, intensifique ainda mais. Porque é justamente quando a maioria relaxa que você deve continuar. É nesse esforço extra, depois que o comum já foi feito, que os grandes se destacam. Existe um momento muito traiçoeiro na jornada de quem busca evoluir. O instante em que o progresso começa a aparecer. Quando você finalmente cria um hábito, melhora sua performance, alcança alguns resultados e começa a sentir que está tudo sob controle. É aí que mora o perigo. O conforto chega disfarçado de recompensa. E muitos, sem perceber, reduzem o ritmo, diminuem o esforço e acabam presos na estagnação. Musashi sabia que o conforto é uma armadilha sedutora. Sempre que começava a se sentir confortável com uma técnica, ele mudava, se desafiava novamente, buscava novas habilidades. Ele entendia que o crescimento exige movimento constante. Ficar parado, mesmo em um bom nível, é o primeiro passo para começar a regredir. Porque o mundo não para. Seus adversários não param. A vida não espera quem relaxa. Quantas vezes você já viu pessoas que alcançaram algo e depois perderam tudo? Alguém que emagreceu, mas voltou a engordar. Alguém que estudou, mas parou de aprender. Alguém que prosperou, mas perdeu o foco. Isso acontece porque confundiram estabilidade com segurança. A verdade é que, sem o desconforto intencional, a mente perde o fio da disciplina e começa a buscar o caminho mais fácil novamente. Musashi não deixava o orgulho do que já havia conquistado dominar sua mente. Ele se reinventava constantemente. Estudava novos estilos de luta, técnicas de guerra, artes como pintura e caligrafia, não por vaidade, mas porque sabia que a disciplina mental é ampliada quando você se mantém em estado de aprendizado contínuo. O guerreiro que para de evoluir se torna previsível.
E o previsível, no campo de batalha e na vida, é vulnerável. Se hoje sua rotina já virou automática, se não há mais desafios, se tudo parece confortável demais, talvez seja a hora de você se provocar novamente. Assuma projetos novos, enfrente medos que ainda não encarou, estabeleça metas mais ousadas. Porque o crescimento verdadeiro acontece na zona onde poucos têm coragem de permanecer. Fora do conforto, no terreno onde o desconforto molda o caráter e a força interior. Em um mundo cada vez mais cheio de distrações, excesso de informação e estímulos constantes, manter o foco tornou-se uma das habilidades mais valiosas, mas também uma das mais difíceis. Muitos vivem cercados de coisas que roubam sua energia. Redes sociais, séries intermináveis, notificações, comparações, preocupações desnecessárias. E nesse mar de ruídos, acabam perdendo o controle da própria vida. Musashi, séculos atrás, já compreendia o poder de simplificar. Ele escolheu viver com quase nada. Não acumulava riquezas, não buscava luxos, não se cercava de distrações. Sua vida era simples, quase minimalista, mas extremamente eficiente. Isso permitia que ele direcionasse toda a sua energia mental e física para o que realmente importava: seu desenvolvimento, seu domínio técnico e sua evolução como ser humano. Quanto menos distrações, mais clareza. Quanto menos excessos, mais disciplina. Hoje, a maioria das pessoas se sente constantemente sobrecarregada, não por falta de tempo, mas por excesso de escolhas vazias. Perdem horas no celular, pulam de uma atividade para outra, começam 1000 projetos e não concluem nenhum. Essa fragmentação constante da atenção impede a construção de disciplina sólida, porque a mente dispersa não consegue manter o foco necessário para o crescimento real. Musashi entendia que o foco não surge por acaso, ele é protegido diariamente. Por isso, se você quer criar disciplina verdadeira, precisa eliminar o que não serve. Revise sua rotina. O que está sugando sua energia sem trazer retorno? Quais hábitos estão apenas ocupando espaço, mas não acrescentam nada? Corte o que for preciso. Aprenda a dizer não para o que não te leva adiante. A disciplina floresce quando o essencial ocupa o centro e o supérfluo é deixado de lado. Não se trata de viver em privação, mas de escolher conscientemente onde colocar sua atenção e esforço. Musashi não lutava várias batalhas ao mesmo tempo. Ele focava em vencer aquela que estava diante dele, com presença total. Faça o mesmo. Defina suas prioridades e construa sua fortaleza mental ao redor delas. Um dos maiores segredos por trás da disciplina de Musashi não estava apenas no corpo, mas na mente. Mais do que dominar a técnica da espada, ele dominava as próprias emoções. Em um duelo, o medo, a raiva, a ansiedade ou o excesso de confiança podiam ser tão letais quanto a lâmina do oponente. Ele sabia que qualquer oscilação emocional poderia comprometer suas decisões e, em segundos, custar sua vida. No duelo lendário contra Sasaki Kojiro, Musashi usou essa sabedoria de forma magistral. Chegou atrasado de propósito, testando a paciência e o controle emocional de seu adversário. Enquanto Kojiro se consumia de raiva, perdendo o equilíbrio mental, Musashi permaneceu sereno, calculista. No momento do combate, em poucos segundos, a frieza e o domínio emocional de Musashi definiram o desfecho. Ele não lutava só com a espada, lutava com a mente. Agora pense em quantas vezes na sua vida você já tomou decisões erradas movido por emoções momentâneas, discussões desnecessárias, desistências precipitadas, escolhas impulsivas que depois se transformaram em arrependimento. A incapacidade de controlar as emoções é uma das maiores causas de sabotagem pessoal. Não adianta ter um ótimo plano de ação se na hora da execução sua mente está desorganizada.
A disciplina verdadeira exige neutralidade emocional. Não significa virar uma pedra sem sentimentos, mas sim não ser escravo deles. Significa agir mesmo com medo, trabalhar mesmo sob pressão, estudar mesmo com ansiedade, continuar mesmo quando a frustração aparece. É aceitar que as emoções existem, mas não podem comandar suas decisões. Musashi treinava o próprio espírito todos os dias para manter essa neutralidade. Não buscava euforia, nem se deixava consumir pelo desânimo. Ele sabia que a constância vem da estabilidade mental. E você precisa aplicar o mesmo princípio. Desenvolver a capacidade de seguir o que precisa ser feito, mesmo quando sua mente tenta te arrastar para longe. Quanto mais controle emocional você tiver, mais livre será. Porque quem domina a si mesmo não pode ser dominado por ninguém. Toda transformação duradoura começa quando você estabelece um compromisso inegociável consigo mesmo. Não um desejo passageiro ou uma meta bonita de início de ano, mas um código real, firme, que guie suas ações independentemente do que aconteça ao redor. Foi isso que Musashi construiu, um código interno tão sólido que nem as piores adversidades conseguiam abalá-lo. Ele não acordava pensando se iria ou não treinar. Não decidia se iria estudar ou praticar técnicas novas. Ele simplesmente fazia. Porque já havia decidido, tempos atrás, o que era importante. E essa decisão era definitiva. Não havia espaço para debate interno, desculpas ou negociações mentais. Esse é o verdadeiro poder do código: eliminar a dúvida diária e transformar o que precisa ser feito em algo natural, automático. Agora olhe para a sua vida. Quantas vezes você acorda e ainda precisa decidir se vai ou não fazer o que deveria? Quantas vezes você negocia consigo mesmo, procurando motivos para adiar? É essa hesitação constante que destrói a disciplina. É por isso que tantas pessoas fracassam, porque todos os dias precisam tomar decisões que já deveriam estar resolvidas. Seu código pessoal pode começar com regras simples, mas inquebráveis. Acordar às 6 horas, treinar 5 vezes por semana, estudar 1 hora por dia. Pouco importa o que aconteça, você cumpre. Choveu? Cumpre. Está cansado? Cumpre. O dia foi difícil? Cumpre. Porque no fim das contas, o que separa quem avança de quem fica para trás não é o talento, nem a sorte. É a capacidade de manter o próprio código mesmo nos piores dias. Musashi entendia que a vida cobra um preço alto de quem escolhe ser forte, mas o preço de ser fraco é sempre maior. A partir do momento em que você cria e segue seu código, algo começa a mudar dentro de você. A mente fica mais forte, o corpo responde melhor, as pequenas vitórias diárias se acumulam, e o que antes parecia esforço passa a ser sua nova natureza. Essa é a verdadeira disciplina, não algo que você força, mas algo que você se torna. Chegou o momento da verdade. Depois de tudo que você ouviu até aqui, a pergunta não é se você entendeu. A questão é, o que vai fazer com isso? Porque conhecimento sem ação é ilusão. Não adianta ter vontade de mudar se você continuar adiando o primeiro passo. Musashi não se tornou o maior espadachim do Japão porque sabia o que fazer. Ele se tornou porque fez, dia após dia, sem desculpas, sem negociações internas, apenas ação. Agora olhe com honestidade para a sua própria vida. Quantas oportunidades você perdeu por falta de disciplina? Quantos projetos ficaram pelo caminho porque você permitiu que a preguiça, o medo ou as distrações vencessem? Quantas vezes você prometeu que seria diferente e pouco tempo depois voltou aos mesmos hábitos antigos? Essa é a realidade de milhões de pessoas. Mas você não precisa ser mais um nessa multidão. A transformação começa agora, não amanhã. Agora. Pegue papel e caneta. Anote 3 áreas da sua vida que mais estão sofrendo por falta de disciplina.
Depois, defina um hábito simples, mas inegociável para cada uma delas. E a partir de hoje, cumpra esses compromissos diariamente, sem falhas, sem desculpas, sem negociar com a sua mente. No começo vai ser difícil, seu corpo vai reclamar, sua mente vai tentar te sabotar. Mas, se você resistir, algo incrível vai acontecer. Aquilo que era esforço vai se transformar em natureza. O que era difícil vai se tornar automático. Essa é a batalha que você precisa vencer, não contra o mundo, mas contra si mesmo. Porque no fim, ninguém vai lutar por você, ninguém vai estudar no seu lugar, ninguém vai treinar no seu lugar, ninguém vai construir a sua vida por você. Ou você assume o controle agora, ou continuará sendo dominado pelas circunstâncias. Então, respira fundo e escolhe continuar como está ou começar a construir, a partir de hoje, a sua versão mais forte. Lembre-se, o mundo não respeita os fracos. O respeito começa com o respeito que você tem por si mesmo. Se essa mensagem te impactou, já deixa o like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve no canal. Porque aqui, todos os dias, estamos forjando a nossa disciplina como verdadeiros guerreiros e amanhã tem mais batalha para vencer.